Bom, hoje eu vou falar sobre o lançamento da editora Anticítera, poesia completa de Dario Veloso, esse volume de 736 páginas que reúne sua obra poética, um livro dedicado a quem gosta de poesia e principalmente se interessa pelo simbolismo brasileiro. Acho que uma das obras referenciais para entender a complexidade desse movimento literário, né, cujos nomes mais conhecidos foram Cruz e Souza e Afonso Guimarães, mas que qualquer estudante mediano sabe que havia uma gama de autores desconhecidos, poetas desconhecidos. A editora justamente resgata esses nomes, né? Eu acho importante você conhecer um pouco mais do que apenas os nomes mais conhecidos da literatura. E não poderia ficar de fora, né? O Dario Veloso, eu considero ele um dos maiores intelectuais aqui do Paraná, é um mestre, literalmente, né? Um fundador da literatura. Eu falo fundador porque aqui no Paraná havia uma literatura bastante dispersa, um incipiente, e justamente foi o Dario Veloso, junto com Silveira Neto, Antônio Braga e Júlio Perneta, que organizaram a literatura e fundaram, né, o seu grupo Cenáculo, e disso se desmembrou no simbolismo paranaense. Um movimento bastante orgânico, bastante forte, que durou, posso dizer que durou até 1940, né, ou com a morte de Dario Veloso, em 1937, mesmo com os arroubos modernistas e futuristas, se manteve muito firme aos ideais filosóficos e estéticos literários que construíram já no final do século XIX. Né? Dario foi sempre um revolucionário, né? Ele era republicano, um abolicionista muito antes da abolição, era um socialista, um humanista acima de tudo, né? Ele era anticlerical, combativo com a igreja, com a dominação espiritual, também foi um maçom bastante ativo, fundou várias revistas e também foi um helenista que cultuava os ideais greco-romanos. Né? Isso foi uma das chaves da vida dele durante muito tempo. Bom, o Dario Veloso nasceu no Rio de Janeiro em 1869, no bairro São Cristóvão, um lugar chamado Retiro Saudoso, né? Nome que depois viria a dar para um sítio que ele tinha aqui num bairro chamado Vila Isabel. Ele nasceu em 1869, estudou no Rio de Janeiro, trabalhou jovem ainda nas oficinas tipográficas no Rio de Janeiro. E em 1885, seu pai, né, Ciro Persiano Veloso, oriundo da Bahia, e morava no Rio de Janeiro, resolveu vir para Curitiba com outro filho. Já era órfão, né, o Dario já era órfão de mãe, e aqui eles vieram em 1885. O Dario continuou estudando e começou a trabalhar também na oficina tipográfica do jornal 19 de Dezembro, né, o principal jornal aqui de Curitiba. E ali conheceu outros amantes da literatura, outros jovens amantes da literatura, e formou um pequeno grupo de estudantes chamado Os Três Mosqueteiros. Ele era o Aramis e produzia ainda uma literatura bastante engajada com o romantismo, né? Eles faziam leituras de Álvares de Azevedo, Allan Poe, entre outros, mas ali já tinha um começo da sua carreira literária. Em 1890 ele lança o primeiro livro de poemas, né, um Efêmeras, e vai lançando vários livros ao longo do tempo. Ele publicou muito livro de todas as áreas, pode-se dizer, desde livros didáticos, bastante ensaios filosóficos, bastante dissertações sobre assuntos variados, até literatura mesmo, tentou alguns romances, tem uma carreira literária bastante grande, né? Até o Instituto Snell Pitagora chegou a reunir a obra completa dele, bastante grande. Em 1890 ele publica esse livro e também começa a escrever numa revista bastante importante, que era a revista do Clube Curitibano, ligado à associação de um clube mesmo aqui de Curitiba, que durou muitos anos, né? Ele contribuiu muitos anos com o Clube Curitibano, foi até presidente, né, da revista. E assim, em 1893 já tinha uma mudança bastante drástica no seu conceito de arte, por a influência do simbolismo já era muito grande, né? E ele vai formar esse grupo Cenáculo, que eu havia comentado em 1893, com Silveira Neto, Júlio Perneta e Antônio Braga, e já pensando em questões do simbolismo, questões relacionadas ao ocultismo, simbolismo. Nessa época também chega um conhecido, né, um paranaense chamado Jean Itiberê, né, o João Itiberê da Cunha, músico, que morava na Bélgica, e vem trazendo toda a novidade que estava acontecendo na França, na Bélgica, os autores, né, os poetas, os principais ocultistas, né, que estudavam o esoterismo, o ocultismo,
Isso vai dar uma mudança grande na cabeça do Dario Veloso e ele vai começar a estudar isso a vida toda, né? Então ele vai tornar isso uma bandeira da sua vida. Então ele estudou os principais ocultistas da época, Papus, Eliphas Levi, Guaita, entre outros. E ao mesmo tempo teve acesso a esses poetas do simbolismo francês. Foi bastante importante. Já em 1893 já lançaram a primeira revista simbolista, que a gente considera, que é a Revista Azul. Né? E a revista Cenáculo só vai ser lançada em 1896, né? Se não me engano, com o nome Cenáculo mesmo, um grupo Cenáculo, e vai ser cada vez mais forte. Né? O simbolismo vai ser uma das escolas muito fortes aqui no Paraná. E nesse meio tempo dedicado sempre ao estudo, né, o Dario Veloso foi um professor durante quase toda a sua vida, né, deu aula nas escolas aqui em Curitiba, deu aulas de variadas matérias, né. Ele até tenho aqui, ó, um pequeno resuminho da sua vida. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro, antiga capital da República, em 26 de novembro de 1869, faleceu na cidade de Curitiba em 37. Desenvolveu em comum atividade cultural nos centros intelectuais da Terra das Araucárias e de outros estados, como um admirável pensador, esteta e educador. Por mais de 3 décadas, lecionou como catedrático na História Universal do Brasil, no Ginásio Paranaense, atual Colégio Estadual do Paraná, e na Escola Normal, hoje Instituto da Educação do Paraná. Também pedagogia, literatura, português, francês, sociologia e filosofia. Fundou diversas revistas, Mirto e Acácia, Esfinge, Ramo da Acácia, Pátria e Lar, Luz de Crótona, Pitágoras e a Lâmpada. Foi diretor da revista Clube Curitibano e, em colaboração com outros intelectuais paranaenses, fundou e dirigiu o Centro e a revista O Cenáculo. Publicou em livros e na imprensa inúmeros trabalhos didáticos, polêmicos, doutrinários, filosóficos, sociológicos e literários. Em 1909, ele funda em Curitiba o Instituto Neopitagórico e em 1914 funda uma escola cívico-militar, né, Brasil Cívico, no Rio Negro. O Instituto Neopitagórico, né, ele existe até hoje em Curitiba, né, e é um centro que tem principais fundamentos, né, a amizade por base, o estudo por nome e o altruísmo por fim, né, baseado nos versos de ouro de Pitágoras, né, para a cultura, para a verdade, para a liberdade, para a paz, para a fraternidade e a harmonia. Né. O Instituto Neopitagórico não reconhece distinções de raça, nacionalidade, fortuna e posição social, nem credo religioso, filosófico e político. Esses são ideais do Dario Veloso que você vai se encontrar em toda a obra dele, diluída na obra dele. E não poderia ser diferente, né, na sua poesia, que eu considero assim, mais do que simples poemas, né, é um instrumento que ele utilizou para conceber esses ideais filosóficos dentro da poesia. Pode dizer que essa filosofia, sua poesia está embebida de vários conceitos filosóficos, né? Aquela coisa que o Otávio Paz fala, né, do poeta ser como um bruxo, né, que manipula as palavras, um pajé, né, uma espécie de invocação. Talvez o Dario encontrou na poesia uma forma de manipular essas palavras como um grande mestre do cultismo, né? E isso vai ser sua carreira inteira, né? Um outro livro que ele lança em 1929, né, o Cinerário, outro livro que também vai fazer parte. Essa coleção que eu trago agora, da poesia completa, reúne todos os livros dele, né, Efêmeras, Alma Penitente, Helicon, Rudel, o Cinerário, né, esse livro também reúne um livro póstumo chamado Atlântida, um épico, uma epopeia espiritualista, né? O Rudel também é uma epopeia espiritualista bastante grande, são livros grandes. O Dario escrevia poemas bem grandes. E aqui ainda tem mais 60 poemas que eu pesquisei, coletei e anexei, que são inéditos, né? São alguns dessa verve romântica adolescente dele e outros que estavam aí dispersos, né? São 60 poemas inéditos. Bom, essa obra do Dario Veloso traz algumas características incomuns, né, no jeito de fazer poesia, no jeito de escrever. Vou tentar fazer uma leitura de um aqui. Um dos poemas, esse aqui é um dos primeiros
livros dele. E acho que tem muito a ver com a própria posição do Darío sobre a poesia. Os poetas são místicos, videntes e namorados da beleza humana, desferindo ao luar o saltério dos crentes, anquilosando o filtro das serpentes, inoculado em muito seio casto e o deserto da mágoa esconso e vasto, por onde passa a negra caravana dos malditos caíns sortunos e dementes. Os poetas são como mariposas e como as borboletas, sempre atraídos para a rubra chama, que o coração dos místicos inflama e as ternas almas puras, e para a luz sidérea dos planetas, astros das noites e das sepulturas, derramando no mármore das lousas dolentadouras, lívidas e alvuras. Vivem do amor das mães e do aroma das flores, rapsoudos das angústias e esperanças, cantam dolências mistificadoras, a nostalgia fúnebre de outono, o doce misticismo das crianças, o encanto feminil das Eleonoras e as noturnas visões fascinadoras que em Coreia perpassam pelo sono, monologando líricos amores. Então, um exemplo dos poemas dele, esse é um dos poemas mais iniciais dele, mas toda a mística dele, todo o ocultismo, toda a filosofia, todo o jeito dele construir a sua vida como um grande intelectual, um grande professor, um grande mestre, está meio diluído na sua obra, em vários tipos de livros, né? Como eu falei, publicou livros de várias áreas, de vários segmentos, né? Ele falece em 1937, né? E ele pede que o seu cortejo fúnebre seja um caixão muito simples e que passe pelos bairros mais pobres de Curitiba. O túmulo dele também é bastante simples, era um desejo dele. E é isso, né? Um poeta que vale a pena conhecer. Ele merece um estudo mais aprofundado. Poucos se aventuraram a entrar nesse poeta, conhecer essa poesia do Dario Veloso, que é um poeta bastante interessante, bastante diferente, né? Bastante convicto dos seus ideais até o final, né? Muitos dos poetas simbolistas, no final de carreira, acabavam se aproximando da igreja, se tornando mais carolas, e o Dario, apesar dessa proximidade com a religião, né, os simbolistas não eram contra a religião, eles eram contra certa dominação espiritual exercida por padres, né? E Dario continuou até o resto da sua vida bastante convencido das suas verdades, né? É isso. Obrigado.